Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Unreal Engine 5. Hoje eu vou te mostrar como adicionar diferentes sons de passos no seu personagem, dependendo da superfície onde ele está pisando, seja ela madeira, metal, concreto ou diferentes layers da landscape, como terra, grama ou água. Esse vídeo faz parte de uma série de landscapes, então se você quiser saber mais sobre layers e água, vou deixar os vídeos sobre esses temas aqui em algum lugar da tela e na descrição. A primeira coisa que precisamos fazer é importar os efeitos sonoros dentro da Unreal. Eu sugiro baixar os arquivos do site Freesound, que tem vários efeitos sonoros interessantes e gratuitos. O importante é se atentar à licença de uso para que seja compatível com as suas necessidades. Eu deixei todos os sons que vamos utilizar nesse vídeo listados na descrição para você baixar com mais facilidade. Depois de baixar, é só arrastar o arquivo .wav para dentro do Content Browser na Engine. Só que se você for ouvindo os arquivos, vai notar um problema. A grande maioria desses assets vão com vários passos inclusos, e nós ficamos responsáveis por cortar os pedaços que vamos precisar. Mas podemos utilizar isso a nosso favor para que o som de cada passo seja um som aleatório desse arquivo, o que dá um pouco mais de naturalidade e dinamismo para o projeto. E para isso, vamos utilizar os Metasound. Basta clicar com o botão direito do mouse no Content Browser e procurar por Metasound Source. Agora procura por Wave Player Mono e depois selecione o Sound Wave que importamos e arraste para o Sound Wave Asset. Agora conecte o nó Alt Mono do Wave Player no Alt Mono do Output. Procure pelo nó Trigger Delay e adicione um Delay Time. É importante testar esse valor com o seu asset, pois o barulho deve ter uma duração menor do que o do delay. Eu testei para todos esses sons e o valor de 0.6 ficou bom para todos. Isso vai servir para determinar a duração do som logo após o barulho do passo. Sem isso, ele iria tocar o som de todos os passos depois do atual. Então vamos ligar o nó On Play do Wave Player no In do Trigger Delay e o Out do Trigger Delay no On Finish do Output. E o nó Input a gente liga direto no Play do Wave Player. No Start Time do Wave Player, você coloca o segundo exato que vai começar o som do passo. Para saber esse valor, eu recomendo olhar no próprio site da Freesound, que quando você passa o mouse sobre o desenho do som, ele mostra os segundos exatos. Se você baixou, por acaso, em algum outro site que não dê para fazer isso, você vai ter que fazer no ouvido mesmo, ou você pode usar, por exemplo, um editor de vídeo que você consegue ver exatamente essas ondas sonoras, né? Show? Só que queremos sempre um som aleatório, né? Ali na esquerda tem uma janela de Members. Procure por Variables e clique no sinal de mais. Bote o nome de Step Time e procure por Type. Selecione Time e defina isArray como True. Agora procure por Random Get Time Array. Arraste Step Times para o graph e conecte no In Array. Conecte o OnPlay do Input no Next do Random Get e o OnNext do Random Get no Play do Wave Player e o Value no Start Time. Pronto, agora quando você apertar Play ali em cima vai tocar aleatoriamente um passo desse arquivo de som. Repita o processo para o som do piso de cada superfície, beleza? Agora precisamos que as superfícies tenham informação de que elas são metal, grama, etc. Primeiro, abra o Project Settings e procure por Surfaces in Engine Physics. Aqui você vai colocar o nome de cada superfície: Grass, Ground, Metal, Wood, Concrete. Não precisa pôr para água, pois nesse caso vamos fazer de uma forma diferente. Agora vai lá no Content Browser, clica com o botão direito e procure por Physical Material. Adicione para cada uma das superfícies que adicionamos no Project Settings. Abra ela e procura por Surface Type e selecione o tipo que adicionamos antes, que nesse caso é Grass. Ok, agora vamos ver aqui no Landscape Mode, vai na aba de Painting e vou ver que na minha Landscape eu tenho os layers Dirt e Grass. Se eu clicar nessa pastinha com uma lupinha, ele vai mostrar onde está o Layer Info de cada layer. Vou abrir eles e aqui eu consigo adicionar o Physical Material que eu acabei de criar, que no caso é o Grass e o Ground pro Dirt. No caso da madeira, do concreto e do metal, vou adicionar um cubo aqui no chão e vou deformar para ele ser tipo um chão. E vou pegar a textura, uma textura legal aqui na Fab. E aqui em Phys Material Override eu coloco o Physical Material que criamos.
E agora vamos para o próximo passo, que é saber quando o pé do personagem toca no chão, identificar qual é a superfície. Então, vamos clicar com o botão direito aqui no Content Browser e adicionar uma Blueprint Class. Em Pick Parent Class, selecione All Classes e procure por Anim Notify e dê o nome de BP Footstep Animation Notify. Deixe ela aqui guardadinha, que já já vamos alterar ela. Agora vamos precisar abrir as animações do personagem. No caso do template de terceira pessoa, vamos em Content, Characters, Mannequins, Animes, Unarmed. E aí vamos abrir Walk, MF, Unarmed, Walk Forward e Jog, MF, Unarmed, Jog Forward, que são as animações de andando e correndo. Se o seu projeto utilizar outras animações, você vai precisar repetir esse processo para elas também. E a mesma coisa no caso de pulos e andar de lado, enfim, qualquer animação vai ter que fazer esse processo aqui. Então vamos primeiro aqui nessa animação de caminhar e aqui em Notifies você clica em Track, Add Notify Track. Se você clicar aqui nesse traquinho vermelho, você vai conseguir navegar na animação até o frame exato que você quer. E aí você procura pelos frames onde o pé encosta no chão. E lá na track dos footsteps, você clica com o botão direito do mouse e vai em Add Notify e selecione BP Footsteps Anim Notify, que acabamos de criar. Faça isso para cada frame que o pé encostar no chão. E repita para a animação de corrida e de nado. Na de nado, eu vou colocar a Notify no frame onde o braço está esticado para frente e vai começar a puxar a água, beleza? Agora vamos abrir o blueprint do Anim Notify e aqui é onde a magia realmente acontece. A estratégia que eu vou usar aqui é, primeiro, vou ver se o personagem está nadando. Caso não esteja, eu vou ver se ele está colidindo com o corpo da água, para saber se ele está pisando nela. E aí sim, caso não esteja, vamos descobrir qual é a superfície que ele está pisando. Se é grama, concreto, terra, enfim. Então, beleza. Aqui na esquerda, em My Blueprint, clique em Functions, Override e selecione Received Notify. Então vamos no nó de entrada e de Mesh Comp, procure por Get Owner. Agora faça um cache para o BP Third Person Character e depois procure por Get Character Movement. E aí procure por Is Swimming e faça um branch. Caso true, ele vai tocar o som de nado. Caso contrário, ele vai para o próximo passo. Eu vou colocar aqui por enquanto um print nadando e vamos testar. Bom, por enquanto parece que está funcionando certo. Então, vamos para o próximo passo, que é que, caso contrário, eu quero que ele verifique se ele está pisando na água. Então, eu vou adicionar um branch de novo, e caso true, ele vai dar um print pisando na água. E aí vamos lá no Get Owner, que adicionamos antes, e procure por Get Overlapping Actors. E em Class Filters, procure por Water Body. De Overlapping Actors, procure por Length e depois por Greater. Deixe 0 e arraste o resultado para o branch, ok? O que isso vai fazer? Ele vai checar quais objetos estão colidindo com o player na hora da notificação e vai separar no array todos os que forem derivados de água, do Water Body. Se o array tiver pelo menos um objeto, quer dizer que ele está andando na água. Caso contrário, vamos identificar qual que é a superfície que ele está pisando. Para isso, procure pelo nó Line Traced by Channel. Clique nessa setinha para ver mais e em Draw Debug Type, selecione For Duration. Isso vai nos ajudar a ver onde o personagem está pisando enquanto fazemos o resto da função. Agora vai lá no Get Owner e procure por Get Actor Location e Get Actor Up Vector. Do Up Vector, procure por Subtract e em Z coloque o valor de 100. Depois procure por Add e some com o valor do Get Actor Location e coloque o resultado em End no Line Trace. E ligue o Actor Location no Start. O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que desenhe um raio que sai do meio do player e vai para baixo. Esse raio ele vai ser responsável por identificar a superfície que o player está pisando. Show? Então vamos testar. Essa linha vermelha é o debug do Line Trace. É a linha que eu falei agora. Ela está começando no meio do personagem e vai descendo um valor de 100, como configuramos. Quando a linha identifica alguma coisa, ela desenha esse quadradinho. Ou seja, ela está identificando onde o personagem está pisando. Agora, precisamos saber qual é a superfície desse quadradinho. Então vamos ali no Alt Hit e procure por Get Surface Type. E do Return Value, procure por On e Physical
Surface. E aí vai estar listada todas as surfaces que nós adicionamos lá no Project Settings. Pode deletar os prints e desativar o Debug Line Trace. Agora procure pelo nó Play Sound at Location e adicione ele para cada superfície e também nos casos da água. Show? E em Sound você coloca o Meta Sound de cada caso que criamos lá no início. Um parênteses aqui, caso o asset que você baixou seja só o barulho de um passo, você não precisa fazer o Meta Sound. Você consegue colocar o Wave direto aqui nesse Play Sound at Location, beleza? E depois ligue cada um deles no Return Node com o Return Value como True. E agora lá no Line Trace, False e no Switch Default, você liga também, mas bota o Return Node como False. Agora vamos testar novamente. E olha, eu estou aqui andando pela terra e beleza, tá fazendo barulhinho de terra. E você vai ver que eu tô andando aqui, comecei a andar pela grama e ainda não tá fazendo barulho de grama. Isso porque é aquela transição que tem do fall off entre a grama e a terra. E aí ele pega o valor que se sobressai. Se você quiser corrigir isso, você tem que pintar mais com um layer de grama essa região. Show? Agora eu tô andando na grama, tá fazendo o barulho da grama certinho e vou pra água. E aí tá fazendo o barulhinho da água. Agora eu vou nadar. E aí tá fazendo barulhinho de nadando. E nesse caso aqui, eu mudei o som, tá? Porque eu achei que o primeiro ficou muito ruim. Como esse aqui tem um som só, eu tirei aquele random lá do Meta Sound. Mas esse também não ficou legal. Tem que gastar um pouquinho de tempo lá garimpando pra achar os sons bons. Mas beleza, vou pisar aqui na madeira. Agora aqui no metal. E finalmente aqui no concreto. E está tudo funcionando certinho. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima.